Fala galera, aqui quem fala é o Kuga, e nesse vídeo irei falar sobre Riders que não estão vivos. Riders esses que morreram na série ou filme que eles apareceram e não foram revividos. Eu não vou contar personagens revividos em especiais ou crossovers, até porque não faz sentido a gente ver o personagem morrer na série e depois vir um filme 10 anos depois e falar que aquele personagem na verdade estava vivo, ou ele simplesmente aparecer revivido. Mas bem, vamos começar. O primeiro da lista é o Kino Kaoru, o Kamen Rider Another Agito, de Kamen Rider Agito. Kino Kaoru é um homem problemático. Ele já tentou matar o Agito para ser o único Rider a derrotar os Lords. Mas depois ele percebe que estava errado e acaba se juntando ao grupo dos heróis para a batalha contra o Overlord. E é em uma dessas batalhas que Kino é atingido em cheio pelo golpe de um Lord. Só que naquele momento Shuichi também é atingido por um espinho dos Lords. Kino, na mesma hora, corre para retirar esse espinho. Kino era um cirurgião. Então ele corre para salvar o Shoichi desse espinho, que transformava as pessoas em água se ficasse muito tempo na pessoa. Naquele momento ele percebe que o poder de Agito não foi o que corrompeu ele, e sim a fraqueza humana dele. Mas logo após salvar Shoichi, todos se juntam e derrotam os Lords que tinham atacado eles. E apenas após a luta, quando o Kino estava tranquilo, sentado lá no sofá, é que ele sucumbiu aos ferimentos dele. Kino já voltou uma vez, na verdade, ele voltou no especial do Kamen Sentai Go Rider. Mas ele continua morto. Agora o próximo da lista, a Toei deve pensar que a gente é idiota. Eu tô falando do Kusaka, do Kamen Rider Faiz, também conhecido como Kamen Rider Kaiza, né? Kusaka tinha DNA de Orphnoch implantado nele, por isso ele conseguiu usar o Kaiza Gear. Então nos últimos episódios ele estava lutando contra o Kiba que tinha decidido, né, tomar a liderança da Smart Brain. Então ele quebra o pescoço do Kusaka. Ele cai no chão, ali na beira da praia, e desintegra. Ele desintegra por conta do DNA do Orphnoch que tinha nele, por isso que ele desintegra e não morre como uma pessoa normal. E tem aquele filme, né, do crossover do Showa versus Heisei. Ele aparece lá e eles mudaram completamente aquela cena. Ele tava lutando na praia com o Mio, sendo que ele nem tava lá, eles só encontraram a farinha dele depois lá. Não faz o menor sentido aquele filme. A Toei fica tratando a gente como se a gente fosse idiota, porque a gente claramente viu o cara virando maisena na nossa frente. Bem, agora vamos falar do Kamen Rider Kabuto, né? Em Kabuto tem duas mortes, na verdade, né? O primeiro é o Kamen Rider Zazword, que é o Kamishiro Tsurugi. Na verdade, antes mesmo de Kabuto começar, o verdadeiro Tsurugi já estava morto. O que acompanhamos pela série é o Worm, que matou Tsurugi e sua irmã, e copiou o Tsurugi. Mas a personalidade dele era tão arrogante que acabou dominando a mente do Worm, aí fazendo assim ele acreditar ser o verdadeiro Tsurugi. E ele não lembrava que ele na verdade era um Worm e que ele mesmo tinha matado a própria irmã. E até por isso, que quando ele lembra que ele era um Worm, ele pede ele deixa, né, o Kabuto destruir ele de vez. Então ele morre. O próximo também é o Kageyama Shun, que foi o Kamen Rider Zabi e o Punch Hopper, né? Sua morte foi devido aos colares de identificação de Worms, que na verdade transformavam os humanos em Worms nativos. No final da série, eles destroem esses colares, só que o problema é que o Kageyama estava usando 3 de uma vez. Então acabou o processo, foi nele, acabou sendo mais rápido, então ele acabou se transformando em um nativo. E como ele já estava perdendo o controle de si, então o Yaguruma finaliza ele com o Rider Kick. O Yaguruma, para quem não lembra, era o Zabi também, só que ele depois se tornou o Kick Hopper, e os dois juntos se tornaram os Irmãos Infernais. Quem lembra é legal esses caras, essa dupla é muito da hora. Kageyama apareceu de novo no Dio, mas bora ignorar isso, né, porque... Próximo da lista é do Kamen Rider Kiva, gente. O Kurenai Otoya, que já se transformou no Kamen Rider Proto Ixa, que é a primeira versão, né, do Ixa.
e depois em Dark Kiva. Então, Otoya tava mexendo com a mulher casada, né? A Queen. Então o King foi lá tirar satisfação com ele. Mas como o King era um machista opressor, o Kivato, né, segundo, abandonou ele para ajudar o Otoya a derrotar o King. Só que o preço para se transformar em Dark Kiva era drenar a vida dele. Como ele não era um Fangire, né? Otoya não se importava e aceita, né? Até porque para ele pegar mulher casada vale a pena morrer. Depois que derrotou o King, né? Ele deixa lá o protagonista na barriga da Queen e morre lá nos braços dela, no campo verde lá, bonito que só. Vocês já pararam pra pensar que esse ator fez 2 Riders em 2 séries diferentes e em ambas o cara era um safado que corre atrás de mulher? É engraçado. Pra quem não lembra, ele fez o Grease, do Build. Agora bora falar do Guy, né? Já vi muita gente pedindo pra eu falar de Guy, mas eu vou falar só de um, porque morreu muita gente em Guy. Mas eu acho que todo mundo lembra do Barão, né? Kumon Kaito, que tava lá, né, o Kaito procurando poder, que ele era um cara que precisava, né, de poder, ele desejava o poder por conta da vida que ele teve, a vida abusiva que ele teve, abusado pelos mais fortes. Então ele desejava, né, poder. Então ele comeu um dos frutos de Helheim e foi transformado em um Invez, o Lord Baron. Aí ele queria o fruto proibido, aquele fruto que, quando ele ingerisse, ele poderia se transformar em um deus. Que foi o que aconteceu com o Guy, né? Ele venceu a guerra e se transformou no homem do começo. Então ele estava competindo pelo fruto, então ele foi lutar contra o Ken, o Gain. Só que mesmo ele sendo mais forte que o Gain, ele ainda perdeu a luta. O Gain quebrou a espada dele e atravessou o estômago do Kaito. O Kaito então morre nos braços do Kota, né? O Kota, que é o Gain, admitindo que o Kota tinha conseguido o verdadeiro poder, que era o de proteger todos. Kaito também apareceu naquele especial que o Another Agito apareceu, o Kamen Sentai Gorider, mas também continua morto. Se ele estivesse vivo, ele não estava nessa lista, né? Agora vamos falar de outro alguém, né? Nosso querido Chase, de Kamen Rider Drive. Chase, né, que... Poxa, gente, bichinho, coitado, né? Eu acho que todo mundo gosta do Chase. Então, né, tava lá o Bano, tinha revivido como Gold Drive para fazer a baguncinha dele. Então os Kamen Riders se juntaram e foram lá impedir os planos dele. Aí então o Go, né, o Kamen Rider Maki, foi enfrentar o Bano. Mas como ele tava com a desvantagem, o Chase apareceu bem na hora para salvar ele. Mas ele acaba tendo o cinto destruído. E ele não pode mais se transformar em Kamen Rider. Então ele vai lutar como Machine Chaser. O Bano acaba derrotando ele. Ele pega o machado do Chase e acaba acertando o Chase, mano, deixando ele à beira da morte. Mas antes de morrer, ele entrega a Shignaro Bike Chase, né, pro Go e corre pra cima do Bano e explode. Só que infelizmente, né, o sacrifício final dele, do Chase, não fez nada contra o Bano. Mas o Maki usa a Shignaro Bike dele para se transformar em Maki Chaser, né? O resto da história a gente conhece. O Maki Chaser derrota o Gold Drive e vinga o Chase. Muito triste, o Chase era bem legal, cara. Parece que a Toei fica colocando esses personagens não humanos só pra matar eles, né? Vocês já perceberam isso? Que eles sempre matam os personagens que não são humanos, quase sempre, né? É porque eles provavelmente não querem ficar matando humanos. E só que é inconsistente, né? Tem série que ninguém morre e tem série que um monte de gente morre. Vai entender. Falando em ninguém morrer, Kamen Rider Zero One tem tudo para ter uma porrada de morte, mas ninguém morre na série, né? Porque no filme, o Zero One Others, Kamen Rider Vulcan e Valkyrie, tem a morte dos 5 personagens. Primeiro, o nome desse filme, né, é uma mentira, né? O filme quase todo é só o Vulcan. A Valkyrie apanha no começo do filme e não aparece mais. Mas bem, no último filme, né, a Metsubojirei tinha unido os seus corpos e mentes, não corpos, só as mentes mesmo, e se tornaram o Kamen Rider Metsubojirei. E agora são vilões novamente. Muita coisa acontece, né, mas o importante está no final do filme.
quando Fua vai enfrentar Metsubojirei, usando o Zero One Driver. Agora se transforma no Lone Wolf Vulcan. A luta entre os dois é tensa, mas o Fua finaliza Metsubojirei de vez. Porém, ele fica gravemente ferido e perde a consciência nos braços da Valkyrie, lá no meio da floresta onde teve a luta deles. Que só chegou quando tinha acabado a luta, né? Ela chegou, ela tava no hospital e só chegou quando a luta acabou. No final, a última cena do filme, a gente vê a Metsubojirei, que é o Horobi, o Jin, o Naki e o Yukazuchi andando pra luz, assim, caminhando em direção à luz. Ficou bem claro no filme que eles se foram, sim. Logo em seguida, o Fua também caminha para a luz. Eles não falam que o Fua morreu, deixam isso subentendido. Mas eu acho que é bem óbvio que ele não sobreviveu aos ferimentos, né? Eles só foram covardes de matar um personagem importante como ele. Então, né? Esse vídeo aqui. Eu tentei procurar mais personagens que se encaixam nessa descrição, mas é só isso que eu consegui. Se vocês acham estranho o jeito que eu tô falando, é porque tá literalmente o roteiro aqui na minha tela e eu tô comentando tudo que eu tô lendo aqui. Pra deixar mais dinâmico. Tava na mesmice, essa recomendação que eu recebi não dava pra fazer no estilo que eu faço. Então eu resolvi fazer nesse estilo mais casual mesmo. Eu quero ver vocês falando aí nos comentários. Não vai ter parte 2, pois não tem muitos personagens que entram nessa categoria de não terem sido revividos definitivamente. Mas eu quero ver vocês aí comentando. Caso tenha algum personagem, eu vou refutar vocês dizendo que não, na verdade esse cara ainda tá morto, ou não, esse cara não conta, pois ele reviveu em um outro filme que ninguém se importa. É isso, não se esqueça de dar aquela força para ajudar o canal, dando seu like, se inscrevendo e tal. E até a próxima. Tchau!